Fala galera, tudo certo? Partindo para a nossa segunda aula de arquivologia, né? Nosso terceiro momento de encontro. Na primeira aula eu falei sobre conceitos iniciais, na segunda aula eu falei sobre classificação. Na classificação segundo valor, eu deixei por último 3 classificações possíveis, primário, secundário e permanente. Importante você entender os conceitos com os quais a gente se debruçou, com os quais a gente se relacionou na aula de classificação. Então, primário é o motivo de sua criação, né, do documento, então o motivo de sua criação. Vou colocar um exemplo que um documento como um ofício foi criado pelo seu valor administrativo, então o valor administrativo é um valor primário. E o documento que tem um valor secundário, tá, é qualquer valor diferente do valor primário. Então aquele ofício vai ser utilizado como prova em determinado processo legal, logo ele vai ter um valor legal, certo? E na maioria das vezes, quando esse documento ele passa a ter um valor secundário, ele passa a ter um valor que a gente chama histórico-cultural. Histórico-cultural. Que nada mais é do que um valor secundário que não pode mais ser perdido. O valor secundário é um valor permanente, é um valor que não vai mais ser perdido. Pense em determinado exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Pero Vaz de Caminha estava em Portugal, numa boa, jogando PlayStation, talvez naquela época não tenha o 3, o 4 ainda, tenha somente o primeiro, então estava lá jogando Winning Eleven, e a rainha chegou para ele, mandou lá no grupo do WhatsApp, amigos da coroa, e ele mandou assim: Pero Vaz, tá de bobeira? O que tu acha de ir lá para um país que a gente acabou de descobrir, um território, e aí você manda para nós um áudio no WhatsApp de o que está rolando lá. Escreve uma cartinha para nós e escreve o que está rolando lá. Então a carta de Pero Vaz de Caminha era nada mais do que uma vontade que a coroa portuguesa tinha de saber como que era o território recém-conquistado. Tá certo? Essa carta ela tem um valor administrativo informativo. Certo? Ela tem um valor funcional para a organização coroa portuguesa e tem um valor informacional que vai aumentar o repertório de conhecimentos sobre o território recém-construído. Então o valor primário está aí. O que acontece é que tempos depois, esse território passa a se tornar um importante país. E ele passa a ter essa carta, a primeira vez que o Brasil digamos assim, representado textualmente, descrevendo como era a terra naquele período, passa a ter um valor secundário, um valor diferente daquele valor informativo, um valor histórico-cultural. Então, a esse valor histórico-cultural que a carta de Pero Vaz de Caminha recebe, a gente chama de valor secundário permanente. Tá certo? Então essa é a grande transição de valor primário para valor secundário permanente. Tá? Por isso que, como eu já disse para vocês na aula de classificação, esses dois valores acabam sendo trabalhados em conjunto. Tá? Maravilha. Então é importante que você lembre disso. Tá? E o valor permanente justifica a guarda permanente nesse caso. Lembro, pessoal, que todo documento nasce primário porque é o motivo da sua criação, mas nem todo documento vai ter valor secundário. Então, o que eu posso dizer com tranquilidade? Que um documento primário, ele pode ser secundário, mas o único valor que ele é obrigatório é o valor primário, tá certo? O valor primário, a gente costuma dizer que ele é um valor transitório. Por quê? Ou eu vou perder o valor primário e esse documento será eliminado, ou eu vou perder esse valor primário e vou adquirir valor secundário. O valor secundário é um valor permanente, porque ele jamais será eliminado. Tá certo? Então, o valor primário é um valor transitório, porque ou eu perco o meu valor transitório e ele vai ser descartado, ou eu perco o meu valor secundário e adquiro o meu valor... eu perco o meu valor primário e adquiro o meu valor secundário. Pergunta que pode estar na sua cabeça é: pode um documento com valor secundário voltar a ter valor primário? Pode,
Vamos supor que determinado objeto aqui histórico-cultural, determinado documento histórico-cultural, volte a ter alguma função administrativa. Ele pode voltar a ter função administrativa. Você vai ter os dois valores, primário e secundário. Depois que passar a ser o período de documento primário, esse documento primário caduca e você mantém somente o documento secundário, o valor secundário. A gente vai ver isso com mais calma quando a gente for falar da teoria das três idades. Mas, via de regra, sim, você pode entender que você pode ter a volta, mas lembra que o valor secundário é sempre um valor permanente. Uma vez que esse documento, por qualquer que seja a razão, adquira valor secundário, jamais vai perder o seu valor secundário. Beleza? Então tá lá, todo documento nasce primário, mas nem todos os documentos terão valor secundário. As questões que mais incomodam a gente no início do estudo do valor primário, secundário e permanente, são aquelas questões que condicionam como se fosse uma linha do tempo. Não, tá pessoal? Não. Quando a gente for ver a teoria das três idades, só para que a gente possa já ter uma noção na nossa cabeça, você vai ter a fase que a gente chama de primeira idade, você vai ter depois a transferência para a segunda idade, e aí da segunda idade você vai ter dois movimentos. Ou esse documento ele é extinto, né? Ele é jogado no lixo, ou esse documento ele é guardado na guarda permanente e aí ele vai ter a terceira idade, né? Ele vai sofrer o que a gente chama de recolhimento. Então, na primeira e na segunda idades, o que você vai ter? O que você vai ter? Um valor primário. Por que eu chamo de valor transitório? Porque ou esse valor primário é jogado no lixo e não se adquire nenhum outro valor, ou a gente perde o valor primário e passa a ter valor secundário. Certo? E passa a ter valor secundário. Valor secundário, lembrando que este valor secundário é um valor permanente. Enquanto a gente chama de primeira idade um valor ativo, porque ele recém foi criado, então é um valor primário ativo, e na segunda idade é um valor primário semi-ativo. A gente vai entender isso com mais calma, mas só para que você já tenha um pouquinho de intimidade com essas terminologias, só para que você já consiga enxergar um pouquinho que o valor primário ele é transitório, ele nasce ativo, ele se torna semi-ativo, e aí esse valor primário vai acabar. Aqui há duas possibilidades, ou esse documento é jogado no lixo, acabou o documento, acabou o valor primário, ou esse documento adquire um valor secundário e perde o seu valor primário. Que o valor primário uma hora acaba, isso é fato, por isso que ele é um valor transitório. Certo? E aí você tem o exemplo que eu citei para vocês, vou passar na frente do slide. Pronto. O exemplo que eu citei para vocês, que é o exemplo da carta de Perovaz de Caminha, né? Ela nasce com valor primário e depois, pela sua importância, ela passa a figurar com esse valor secundário, com esse valor histórico. Tá? A gente chama esse valor primário de valor imediato, certo? De valor administrativo, valor fiscal, valor legal. Enquanto o valor secundário histórico, probatório, imediato ou informativo. Toma cuidado, tá, pessoal? Qualquer valor diferente do valor primário é um valor secundário. Por isso que a gente chama de valor secundário. O que ocorre é que na maioria dos casos esse valor secundário tem a ver com o elemento histórico-cultural. E as bancas, pela dificuldade de você entender a diferença pelo próprio dicionário de terminologia arquivística entre documento secundário e valor permanente, tendem a entender todo o valor secundário um valor permanente. Então não me preocupa esse elemento. Tá? Então está ali, valor primário, valor pelo qual o documento foi criado. Todo documento, na sua criação, ele é um valor primário. Porque lembra, pessoal, que a gente vai ver lá em princípios, né, na continuidade dessa aula, que a gente tem um princípio que a gente chama um princípio da imparcialidade, que é o valor do documento. O documento ele é criado com a intenção de atender alguma demanda administrativa. Ele não é criado com a intenção de punir alguém, de prejudicar alguém. Ele é imparcial.
Então o documento ele é criado pelo seu valor primário. Por que a gente cria um edital? Porque a gente precisa dar execução a uma vontade, a um processo seletivo da administração pública. Então o edital ele não nasce, por incrível que pareça, né, muitas vezes não parece, mas ele não nasce para prejudicar alguém ou para beneficiar alguém. O edital, ele nasce para dar uma mera execução a uma atividade administrativa de seleção de pessoal. Né? Ele é um elemento de recrutamento que vai disseminar um processo seletivo no qual algumas pessoas participarão. Então ele é um documento que tem um valor primário. Né? Então ele vai ter um valor para o funcionamento da organização. Todo documento, em certo instante, perderá o seu valor primário, seja porque ele vai adquirir um valor secundário, seja porque ele será eliminado e passará a não mais existir. Tá? Lembrando que sim, há a possibilidade de eu retornar esse processo, há a possibilidade de eu adquirir um valor primário novamente, porém uma vez que eu adquirir o valor secundário, eu vou ter os dois valores juntos, o valor primário e o valor secundário. O valor secundário são aquelas qualidades não imediatas, as qualidades relacionadas à fonte de pesquisa, é um valor definitivo. Nem todo documento terá valor secundário, porém todo documento que tiver esse valor secundário não o perderá sob hipótese alguma. Tá? É importante você lembrar disso. Há a possibilidade, como eu disse, de um documento com valor primário passar a ter valor secundário e voltar a ter valor primário, porém, mesmo voltando a ter valor primário, seja por alguma atividade administrativa que a gente precisa voltar a fazer, ele nunca perderá o seu valor secundário. Quando a gente for estudar tabela de temporalidade, você vai ver que alguns documentos a gente já sabe que eles vão adquirir um valor secundário. Por exemplo, utilizando aí a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, se o Brasil fosse campeão, né, a França foi campeã, mas a certidão de campeã da França, ela já nasce com valor secundário. Ela vai nascer com valor primário, porque ela vai certificar de que a França foi campeã mundial, perfeito, isso ninguém discute. Durante algum período a gente pode dizer que existe a possibilidade de alguém ir lá e pedir essa certidão para provar que realmente foi campeã, perfeito. Porém, a gente já sabe que a certidão vai ser guardada no museu. Então você pode dizer, sem sombra de dúvida, que aqui você vai ter valor secundário e valor primário atuando juntos. O valor secundário, por já ser um objeto que sabidamente vai ter um valor secundário, porque ele é importante, ele comprova um fato, e um fato importante. E o valor primário, por ele ter esse valor probatório em si. Né? Então você vai coexistir com o valor primário e secundário. Lembre que esse valor primário um dia vai acabar, ou seja, administrativamente aquele certificado, aquela certidão não terá mais validade, porém ela continuará com o seu valor secundário. Então essa é uma possibilidade. Tá certo? Essa primeira parte, ela é um gancho entre a primeira aula e essa segunda aula. Então eu vou dar um corte agora e vou entrar na teoria das 3 idades, que é um aspecto muito importante para qualquer prova. A próxima aula, ela é uma das aulas onde a gente tem que ter o maior cuidado, porque se eu tivesse 20 minutos para te dar aula de arquivologia, eu esqueceria completamente os conceitos essenciais, esqueceria a classificação, esqueceria até princípios que são pontos fundamentais e trabalharia somente a teoria das 3 idades, tá bom? Então um grande abraço para o professor Marco Ferrari, continua comigo e até a próxima.